Estamos de novo em época de Olimpíadas. E, na verdade, os Jogos Olímpicos, eles são sempre uma manifestação positiva, alegre, uma maneira das nações competirem entre si sem estarem em conflitos reais, mas através do esporte, usando o esporte com um respeito, né? Como um lugar que você pode competir sem estar brigando, com rivalidade, mas de uma forma pacífica. Esse é um dos legados dos Jogos Olímpicos. Mas os Jogos desse ano, eles trazem um peso, uma carga mais problemática, fruto da geopolítica que nós estamos vivendo. Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, são eventos geopolíticos. E assim, tem um monte de associações possíveis aqui para eu fazer da relação desses dois. E se eles são eventos geopolíticos, se as Olimpíadas é um evento geopolítico, se a geopolítica está tensa e conturbada, claramente isso vai ser refletido nos Jogos Olímpicos. E a gente começa analisando a Rússia, que por causa da sua invasão à Ucrânia não pôde participar dos Jogos. A França, que é a sede do evento, está cheia de problemas políticos internos, muita divisão, um governo fragmentado, com dificuldade de lidar com temas super complexos e relevantes para a sua realidade atual, como a imigração. E, por fim, talvez uma das maiores questões geopolíticas que estão sendo transferidas ou refletidas nesses jogos é o conflito no Oriente Médio. O ataque do Hamas a Israel e a guerra regional que acontece com o Irã e todas as suas proxies, os seus afiliados, tem tomado conta do mundo, seja com manifestações, seja com uma série de coisas. E não poderia ficar de fora desses jogos, trazendo antigos problemas e fantasmas como o antissemitismo. É justamente aqui que eu vou começar o vídeo de hoje. Vou contar para vocês como que esses problemas, conflitos do Oriente Médio e o antissemitismo se manifestaram na história mais trágica de uma Olimpíada, que foi o que aconteceu nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972, quando o grupo terrorista palestino Setembro Negro atacou, sequestrou e matou 11 atletas israelenses, fazendo desse o episódio mais marcante, mais violento de uma Olimpíada e que teve repercussões na segurança dos Jogos dali para frente e na política internacional e na geopolítica de muitas maneiras. Vou contar para vocês essa história cronologicamente, mas antes eu tenho que fazer um breve contexto do que acontecia. Nos anos 70, o conflito árabe-israelense estava em tensa ebulição, parecido com o que está hoje. Algumas diferenças, claro, mas a tensão entre os grupos, né, entre os palestinos e israelenses, aliás, até mais, porque ali, naquela época, nós ainda tínhamos uma tensão grande entre os árabes, no geral, e os israelenses. Ela existia e, na verdade, assim, poucos anos antes, 3 anos antes, em 1967, a gente teve a Guerra de 6 Dias, onde Israel saiu vitoriosa e ocupou muitos outros territórios e então, nós tínhamos muitos ataques, contra-ataques, e os palestinos, os grupos militantes palestinos, recorriam ao terrorismo com muita frequência para lutar pela sua causa. Nós temos um grupo específico que se chama Setembro Negro, que ele nasce de uma derrota dos palestinos, né, que estavam na Jordânia contra Israel em 1970, e essa derrota é chamada de Setembro Negro. E aí, então, surge esse grupo, ele era um braço da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e ele usava o terrorismo, o sequestro, como uma ferramenta para alcançar os seus objetivos políticos, que estavam, entre eles, era criar o Estado palestino e extinguir o Estado de Israel. Então, esse contexto de terrorismo, e esse grupo particularmente, que vai ser o grupo que comete o atentado na Olimpíada de Munique. Vou falar da linha do tempo do episódio do ataque. E aí essa história começa em agosto de 1972.
o grupo terrorista Setembro Negro, ele escolhe que ele vai atacar atletas israelenses nos Jogos Olímpicos. Obviamente porque os Jogos Olímpicos têm uma grande visibilidade, é um lugar que o mundo inteiro está prestando atenção, todas as nações estão ali. Então, esses são os primeiros preparativos quando o grupo começa a elaborar o seu plano. As Olimpíadas vão começar logo no final de agosto, dia 26 de agosto, e aí no dia 1º de setembro, os membros do Setembro Negro, eles já estão se posicionando em Munique. Então eles estão conseguindo credenciais para assistir os jogos, outros estão trazendo armamento, eles estão se infiltrando dentro da cidade sede para iniciar o seu ataque. A ação começa dia 4 de setembro, às 11 da noite. 8 membros do grupo Setembro Negro se vestem como atletas e estão se aproximando da Vila Olímpica. Eles estão carregando suas armas, escondidas, disfarçadas ali com bolsas, como se fossem atletas. A sequência disso, na madrugada do dia seguinte, às 4h30 da manhã, no dia 5 de setembro, esses terroristas já são vistos pulando a cerca para se aproximar do alojamento dos atletas israelenses. Algumas pessoas viram eles pulando a cerca, mas ninguém achou que aquilo tinha algo de errado, porque era comum os atletas chegarem tarde e pularem a cerca para entrar dentro da Vila Olímpica. E eles tinham chaves roubadas da vila israelense. Às 4h45 da manhã, 5 minutos depois, o árbitro de luta livre israelense Yosef Gutfreund ouve um ruído suspeito na porta e, ao investigar, vê homens mascarados com armas. Ele grita para alertar os seus companheiros e tentar usar seus quase 140 quilos para segurar a porta com seu peso. No caos que se seguiu, o treinador Tuvia Sokolovsky e o marchador Dr. Shaul Ladany conseguem escapar, enquanto outros se escondem. 15 minutos depois, às 5 da manhã, o treinador de luta livre, o Moshe Weinberg, ataca os sequestradores enquanto os reféns estão sendo movidos de um apartamento para o outro. Ele apaga um dos terroristas e esfaqueia outro antes de ser morto a tiros. Mas a sua atitude heróica permite que um dos seus lutadores, o Gad Sobari, consiga fugir. O halterofilista Yosef Romano também tenta resistir e fere um dos invasores antes de ser morto. Às 6 da manhã, 1 hora depois, os terroristas conseguem reunir 9 reféns israelenses e os mantêm sob a mira de armas. Então eles anunciam suas exigências: a libertação de 200 prisioneiros árabes detidos em lugares diferentes e também passagem segura para fora da Alemanha, poderem fugir da Alemanha. 3h30 depois, às 9h30 da manhã, os terroristas anunciam oficialmente as suas demandas. Meia hora depois, a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, diz que não negocia com terroristas e a Alemanha assume a responsabilidade da situação e diz que vai lidar com o caso. 2 horas depois, ao meio-dia, as negociações continuam acontecendo, mas sem progresso significativo. Tanto as autoridades da Alemanha como de Israel consideram as exigências do grupo terrorista palestino impossíveis de serem satisfeitas. Às 5 da tarde, ainda no mesmo dia, as autoridades alemãs propõem transportar os terroristas e os reféns para uma base aérea da OTAN em Fürstenfeldbruck. Lembrem-se que os terroristas pediram uma fuga, uma saída segura da Alemanha. E as autoridades oferecem, então, essa saída para que aí, nessa base da OTAN, eles receberiam um avião que os levaria para o Cairo. Os terroristas aceitam o plano. Essa proposta da Alemanha, na verdade, era um plano que eles tinham desenhado para conseguir capturar e matar os terroristas. E aí, às 10 da noite do mesmo dia, 2 helicópteros levam os terroristas e os reféns para a base aérea. E ali a Alemanha comete um grande erro. Ela subestima
o número de terroristas e traz 5 atiradores, só que nós tínhamos 8 terroristas. Meia hora depois, os helicópteros aterrissam na base aérea e os alemães tentam matar os terroristas, só que com um número de atiradores inferior, a operação dá errado e começa a tragédia. Meia hora depois, a mídia internacional vem a público e diz que todos os reféns tinham sido soltos e estavam salvos. Você imagina o que aconteceu com Israel e com a comunidade internacional. Todo mundo ficou aliviado e feliz, mas não era isso que tinha acontecido. Na próxima hora, enquanto as notícias diziam para o mundo que estava tudo bem, novos combates estavam acontecendo ali na base aérea. E os terroristas lançam uma granada em um dos helicópteros, matando todo mundo, todos os reféns. E os outros reféns que estavam no outro helicóptero são mortos pelos terroristas que tinham sobrevivido a tiro. Tudo isso está acontecendo por volta de meia-noite. E aí, às 3 da manhã, 3 horas depois, aí sim, já no dia 6 de setembro, a emissora americana ABC dá um furo jornalístico e diz que todos os reféns tinham sido mortos. E aí sim todo mundo cai na real da tragédia que tinha acontecido. Uma série de detalhes cruéis foram revelados tempos depois, e um deles é sobre o que aconteceu com aquele halterofilista que eu comentei com vocês, o Youssef. Ele ali foi torturado na frente dos seus colegas e ele foi castrado na frente de todos. Os outros foram também torturados, espancados, com várias lesões. Parecido um pouco com as histórias que a gente está descobrindo do que aconteceu do ataque do Hamas. As vítimas que foram sequestradas, o que elas têm contado, do que elas passaram lá dentro. Quais foram as consequências imediatas desse ataque? Consequências geopolíticas. Bom, primeiro que as Olimpíadas foram interrompidas, só que por apenas 34 horas, depois elas voltaram. Isso gerou muitas críticas e discussões da insensibilidade da organização do evento de retomar os jogos depois do que tinha acontecido. Por parte de Israel, declarou que iria caçar os mandantes do crime, porque todos os terroristas foram mortos ali, mas as pessoas que organizaram, os cabeças por trás disso, estavam soltos. Israel promete que vai vingar todos eles e lança uma grande operação chamada A Ira de Deus. Vou contar para vocês um pouco da preparação e dos objetivos dessa operação Ira de Deus de Israel. E assim, horas depois, a primeira-ministra de Israel se reúne com o seu gabinete de segurança, a Golda Meir, e eles decidem que eles vão vingar, perseguir aqueles que organizaram esse atentado. E não é só o Setembro Negro, mas a OLP também estava envolvida. E eles decidem, então, numa operação secreta, que vão perseguir cada um das pessoas envolvidas nisso. Tem um filme do Spielberg que chama Munique, que conta essa história da vingança do serviço secreto israelense, o Mossad, para perseguir, assassinar, matar todos esses terroristas que estavam envolvidos no atentado na Olimpíada. E quem conduz essa operação é o Mossad, uma unidade especial criada, organizada para lidar só com a Operação Ira de Deus. As operações iniciam em outubro de 1972. E o Mossad inicia a operação coletando inteligência para identificar e localizar os alvos. Vários agentes foram enviados para várias partes da Europa e do Oriente Médio para rastrear os responsáveis pelo massacre. Já no dia 16 de outubro de 72, o primeiro alvo, Abdel Wael Zaiter, foi morto a tiros em Roma. Zaiter era um dos principais membros da Organização para a Libertação da Palestina na Itália e foi acusado de envolvimento no planejamento do ataque de Munique. A operação vai se expandir em dezembro, dia 8 de dezembro de 1972, e o Mahmoud Hamsari, representante da OLP em Paris, foi morto por uma bomba colocada sob o seu telefone. A operação foi realizada com precisão cirúrgica para evitar vítimas civis. Em janeiro, dia 24 de janeiro de 1973, no ano seguinte, Hussein al-Bashir, um representante da OLP no Chipre, foi morto em um atentado com bomba em seu quarto de hotel.
A operação foi conduzida após meses de vigilância e planejamento cuidadoso. Continuando, dia 9 de abril de 73, em uma das operações mais ousadas, conhecidas como Operação Primavera da Juventude, forças especiais israelenses desembarcaram de helicóptero em Beirute, no Líbano, e realizaram ataques coordenados contra alvos da Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Entre os mortos estavam 3 altos membros da organização, o Kamal Adwan, o Kamal Nasser e o Abdul Yosef al-Najjar. A operação foi notável pela sua complexidade e pela cooperação entre diferentes unidades das forças de defesa de Israel. Obviamente que uma operação como essa não passaria sem nenhum erro. E no dia 21 de julho de 1973, uma operação mal sucedida na Noruega, agentes do Mossad acabam matando o Ahmed Boishik, que era um garçom marroquino que foi erroneamente identificado como Ali Hassan Salem, um dos principais alvos da operação. O incidente, conhecido como caso Lillehammer, que é o nome da cidade na Noruega, resultou na prisão de vários agentes do Mossad e gerou críticas internacionais severas. Esse erro destacou os desafios e os riscos associados a operações de assassinato direcionado. Mas a operação só vai ser concluída de verdade muitos anos depois. Em 1979, o Mossad, perseguindo alvos por toda a Europa e Oriente Médio, chega no seu último grande alvo, que é o Ali Hassan Salem, que é o líder do Setembro Negro, e ele foi morto em Beirute por uma bomba de carro no dia 22 de janeiro de 1979. E a morte do Salem foi considerada uma vitória significativa para Israel e marcou o fim das operações mais intensas da Operação Ira de Deus, que era vingar o atentado de Munique. Tem uma série de impactos e legados dessa Operação Ira de Deus. O primeiro deles é a ameaça terrorista, como ela choca o mundo e mostra a capacidade dos terroristas de atacar em qualquer lugar, num grande evento desse porte. O segundo é a determinação de Israel em perseguir os seus inimigos e, com isso, a reputação do Mossad, seu serviço de inteligência, que é capaz de perseguir e matar esses inimigos. Uma discussão que também vem à tona é sobre questões éticas e efetivas de assassinatos direcionados. Ou seja, você matar esses mandantes em qualquer lugar, em diferentes países. Então tem muitos temas controversos ligados a esse tipo de operação. E isso acontece, ou isso vem, essa discussão, ela começa a ganhar mais importância depois da operação israelense. Aqui no canal tem um vídeo só sobre isso que se chama Geopolítica dos Assassinatos, que é só sobre esse tipo de política de assassinar líderes, figuras importantes, cabeças de organizações e assim por diante. Óbvio que esse episódio marcou as Olimpíadas e essa é uma demonstração de como a geopolítica está conectada com os Jogos Olímpicos, O terrorismo é uma arma política, é um fenômeno totalmente ligado com a geopolítica e a chegada do terrorismo dentro dos Jogos Olímpicos marcou o mundo esportivo e o mundo da geopolítica. E as homenagens e memórias do que aconteceu são relembradas em vários jogos. Em Barcelona foi criado um monumento, depois no aniversário de 40 anos do ataque em Londres, nós tivemos uma outra homenagem. No final da história, as famílias dos atletas acabaram sendo indenizadas pelo governo da Alemanha, mas isso levou muitas décadas para acontecer e o valor de indenização foi de 28 milhões de euros para todas as famílias dos 11 atletas mortos naquele episódio. Muitas críticas contra a Alemanha. Naquela época, para quem não se lembra, nós estávamos no auge da Guerra Fria e a Alemanha estava dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental. E a Alemanha foi muito criticada e demorou demais, inclusive, para responder, reagir, e parte dessa demora tinha a ver com ela querer mostrar uma imagem pacífica
de assim, dizer que estava de volta como uma nação do bem, porque a última Olimpíada que tinha acontecido na Alemanha tinha sido nos anos 30, quando Hitler conduziu a Olimpíada e mostrou e usou a Olimpíada como um palco para a sua ideologia, para a sua ascensão ao poder e do poder alemão. E naquele momento a Alemanha, em 72, estava muito preocupada em se mostrar uma nova sociedade, uma nova nação. Então são muitas críticas que existiram ao que a Alemanha fez naquele episódio, naquele dia, as próprias famílias até hoje e o tempo que levou para serem indenizadas e assim por diante. Para aqueles que acham que isso é um problema do passado e que isso não tem mais nada a ver com a realidade de hoje, se enganam. Primeiro porque, como eu disse, geopolítica e Jogos Olímpicos têm tantas conexões, estão tão entrelaçados, assim, dá para eu fazer muitos conteúdos, muitos vídeos sobre as diversas manifestações da geopolítica dentro de um evento esportivo desse porte. Mas a ameaça é séria e real. A delegação israelense recebeu ameaças de que o que aconteceu em Munique será repetido em Paris esse ano. E as autoridades francesas se comprometeram a proteger os atletas israelenses. São 88 atletas de Israel e a França colocou 45 mil homens para proteger as Olimpíadas como um todo. Mas a delegação israelense tem um esquema de segurança separado, muito mais rígido, com vários outros tipos de proteções, inclusive antes, depois, durante, e não só dos soldados e policiais franceses, mas o serviço de inteligência israelense, o Mossad, também foi autorizado a estar presente o tempo inteiro patrulhando e protegendo a delegação israelense. Inclusive, os atletas israelenses passaram por um treinamento com psicólogos e um tratamento para lidar com uma potencial situação de um perigo, para que isso não afetasse a sua performance esportiva. Então, eles passaram por várias sessões para tentar lidar com uma situação de adversidade que possa acontecer e isso não atrapalhar o seu resultado na competição. Os atletas só não falam do assunto, só falam que eles estão ali para competir pela paz e que eles querem ganhar e querem dar o seu melhor, mas o clima não é nada simples. O próprio Macron veio a público e disse que vai garantir a proteção dos atletas israelenses. A gente não pode esquecer que não há tanto tempo atrás Paris foi alvo de vários ataques terroristas do Estado Islâmico e outros em 2015, e a França é um lugar que sempre correu risco, sempre lidou com a ameaça terrorista de perto. E agora as ameaças são claras e direcionadas, dizendo que eles vão repetir o que aconteceu em Munique em 72. Então, está aqui um pouco de contexto no vídeo de hoje para vocês entenderem o que aconteceu no passado, como que a geopolítica com seu fenômeno terrorismo, entra dentro da história das Olimpíadas e continua presente até os dias de hoje. A quantidade de dinheiro e de segurança que é gasto depois do 11 de setembro também é absurda e essa é uma das grandes preocupações desse tipo de evento. Nós estaremos aqui acompanhando, esperamos que tudo corra na maior paz, mas a ameaça é presente, real, e as autoridades estão todas prestando atenção nesse assunto.